O tema de hoje se chama O que significa cair da graça? Como eu já disse, essa terminologia é utilizada por várias pessoas com uma outra intenção e dessa maneira essas pessoas mantêm os seus ouvintes debaixo de suas asas, amedrontadas pelo desconhecimento. Porque quando a pessoa não conhece o assunto corretamente e ouve uma ameaça dessa direto do microfone do seu púlpito, do seu líder, essa pessoa tem a tendência de ficar assustada. Então, esse tema de hoje poderia entrar, por exemplo, naquela gama de temas que nós temos por aí, publicados nas nossas páginas, diversos ou passagens bíblicas ou escrituras bíblicas mal utilizadas, né? Mas o propósito, então, é te explicar essa terminologia e dizer a você o que significa. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser interagir, nosso WhatsApp está funcionando, esse número que está aqui na tela, você pode mandar para cá a tua mensagem, a tua pergunta, e a gente vai aqui interagindo. Vamos fazer um programa o mais descontraído possível, visando a tua atenção. Eu gostaria da tua atenção nesse momento. É importante que você fique atento, porque o que nós falamos aqui você não vai ouvir em lugar nenhum. E o que nós falamos aqui promete fazer um câmbio, fazer uma mudança na tua vida, promete te ajudar a trocar o estado que você, quem sabe, esteja vivendo neste momento, porque a nossa intenção é trazer uma informação, um conhecimento, né? E o que uma informação faz? Se você prestar atenção na palavra informação, esse prefixo aí, vamos chamar assim, significa dentro, no interior, não é out, é formação. O que é? Formar, formatar o teu pensamento. Se você conhece um pouco de computador, você sabe o que significa formatar a memória do teu computador. O que é formatar a memória? É tirar tudo aquilo que estava ali até aquele momento, jogar fora, né? Deletar, apagar, jogar, excluir e colocar uma informação nova. Então, essa é a ideia da nossa ministração, da nossa palestra aqui nessa noite, né? Do nosso bate-papo. O que significa cair da graça? Bom, nós temos que nos ater àquilo que, no caso, a Bíblia diz aqui para nós. Eu gostaria de ler aqui para vocês uma escritura que diz aqui, ó, o apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 5, esse contexto aqui é Paulo insistindo com os abençoados para não abandonarem o evangelho dele. Por quê? Porque naquela época Paulo tinha que viajar fisicamente para vários lugares. Paulo não era onipresente, assim como eu sou, assim como você é às vezes também. E se você não se deu conta disso, pare um pouco e pense o que significa uma rede social. Né? Quando eu digo que eu sou onipresente, Paulo não era. Por quê? Porque ele não tinha Facebook, não tinha YouTube. Então ele não podia trazer uma ministração como essa para a igreja da Galácia, sem que antes fosse necessário ele entrar no navio e fazer uma viagem longa para poder ir lá ministrar, né? Então, o apóstolo Paulo ele não tinha esse sentido da onipresença que nós temos hoje. Ele não podia estar ao mesmo tempo, né, lá na Rocinha, lá em Londrina, lá em Fortaleza, lá em São Paulo, lá em Guarulhos, lá em tantos lugares, não é verdade? Ele não podia fazer isso. Por quê? Porque não existia, a ciência não tinha aumentado ainda para se descobrir o que já se descobriu hoje. Apesar de isso sempre ter estado aí, né, nossa descoberta é que vai acontecendo paulatinamente, e a gente vai usufruindo desses benefícios. O apóstolo Paulo não tinha isso, então ele uma vez foi viajar para outro lugar e se ausentou da igreja da Galácia. E ao se ausentar da igreja da Galácia, se você ler essa carta aqui com atenção, você vai perceber que ele diz que depois que ele se ausentou, entraram
várias pessoas mal intencionadas, visando convencer aqueles irmãos da Galácia de que o apóstolo Paulo estava equivocado na pregação da sua graça, que é esta que nós pregamos hoje. Então o apóstolo Paulo tinha uma briga tremenda com essa igreja da Galácia, porque ele dizia assim: vocês começaram bem, começaram pelo Espírito e agora querem voltar para a lei, querem retornar às obras da lei. Então esse era o contexto aqui, mais ou menos. E no capítulo 5, ele vem exortando com força. Ele vem dizendo assim, permanecei então firmes na liberdade com a qual Cristo vos libertou, né? E não estejais outra vez sujeitos ao jugo de escravidão. No verso 1 ele diz isso. Ele fala assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vocês se deixam circuncidar, Cristo de nada aproveitará para vocês. Olha que coisa interessante. Cristo ressuscitou, essa época aqui, Cristo já havia ressuscitado, porque Paulo escreveu isso aqui no ano 55, né? Então Cristo já havia aí ressuscitado há 22 anos, mais ou menos, e então Paulo está dizendo: se vocês retornam para aquelas práticas legalistas, vocês estão desprezando o sacrifício de Cristo, e isso que ele fez de nada vos adiantará. Ele estava tentando convencer, então ele entrava por aqui, por ali, e ele diz: outra vez eu testifico a todo mundo que se circuncida, que então está obrigado a guardar toda a lei, porque diz a própria lei que aquele que não observar um só dos mandamentos se torna culpado por todos. Assim era a lei. Olha que coisa horrorosa. Aí no verso 4, que é o nosso tema hoje, diz assim: de Cristo vos desligastes, os que pela lei se justificam, da graça vocês caíram. Fecha aspas. Então aqui está um pouquinho do que a gente quer falar hoje, o que significa cair da graça. Você já entendeu que o que significa cair da graça é retornar à lei, às práticas religiosas de antes. Agora, note bem, você é inteligente, a inteligência espiritual está ativada na tua mente, verdade? Para alguém cair da graça, qual é o primeiro requisito? O primeiro requisito é a pessoa estar na graça. Pedro Kelly, então é possível alguém estar na graça e de repente cair dessa graça? Exatamente, é possível, porque os pastores legalistas da época do apóstolo Paulo, né, que seguiam os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles se passavam tentando convencer os discípulos do apóstolo Paulo de que esses estavam equivocados. Então, cair da graça não significa perder a salvação espiritual. Não, senhor. Cair da graça significa você deixar de usufruir dos benefícios deste século, que eu vou ler um outro verso bem controverso, que muita gente não sabe explicar, e hoje você vai ouvir uma explicação maravilhosa aqui, né, que o Espírito da Graça nos mostrou, né? Então, o apóstolo Paulo fala aqui uma porção dessas coisas. Bem, Hebreus 6, é isso aí. Aqui em Hebreus, capítulo 6, versos 4, 5 e 6, eu não sei se você já ouviu essa expressão, né? Que está aqui, eu vou ler primeiro, assim, de maneira direta, para dar o sentido que eu quero que você entenda. Diz assim, Hebreus 6, capítulo 4, abre aspas, né? Porque é impossível aos que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo e também provaram a boa palavra de Deus e os poderes deste século vindouro e recaíram. É impossível a estes, que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, porque senão crucificariam de novo para si mesmos o Filho de Deus e o exporiam a um vitupério, fecha aspas. Quando um legalista lê isso, ele diz que a salvação se perde, a salvação espiritual. Quando uma pessoa que não está informada assim como você está,
ouve isso do seu líder, imediatamente ela teme. Ela tem medo, terror. Por quê? Porque aqui está dizendo uma coisa séria. Aqui está dizendo que é impossível, né? É impossível que a pessoa seja outra vez resgatada, outra vez restituída, né? Aqui está dizendo isso. É impossível que essa pessoa seja restituída, né? Mas nós ensinamos aqui que a salvação espiritual não se perde. Então, como é que esse verso aqui pode fazer andar lado a lado e me apoiar no que eu ensino, que a salvação não se perde? Se aqui está dizendo que é impossível restituir a estes outros aí que cometeram tudo isso aí. Vamos ler direito? Aqui diz assim, ó, abre aspas, porque é impossível aos que uma vez foram iluminados. Iluminados pelo quê? Pelo conhecimento da graça. Então, vamos supor uma pessoa que é leiga, não tem os olhos iluminados, os olhos de entendimento espiritual iluminados, tem um véu posto pelo legalismo, né? E então essa pessoa, uma vez, ela ouve essa palavra e ela é iluminada nesse conhecimento. E quando ela é iluminada nesse conhecimento, começa uma verdadeira caminhada nova na vida dessa pessoa. Pois muito bem, mas corre o risco dessa pessoa frequentar a galáxia e lá os legalistas do sistema religioso ficarem dizendo: mentira, Pedro Kelly está mentindo, isso aí é mentira, isso não pode ser assim, Deus não faria isso, e não sei o que, não sei o que, não. E tal. Então, corre o risco dessa pessoa recuar da graça. Porque aqui diz, é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram desse dom celestial, isso aqui é um dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo, porque não eram, no sistema religioso não eram, né? Provaram a boa palavra de Deus, porque não tinham provado ainda a boa palavra de Deus, tinham provado ameaças, mas a boa palavra de Deus, mostrando a sua vontade, que é perfeita, santa e agradável, não tinham provado ainda, né? Os poderes do século vindouro, que Paulo está dizendo, deste século agora, que não é mais um século que virá, já veio, já está em nós. Quais são os poderes deste século? Cristo em vós, que é mais poder do que isso? Que Cristo e você são a mesma pessoa no Espírito. Então a pessoa foi iluminada, começou a provar da cobertura de anjos que lhe ajuda, que multiplica a sua semente, que você conversa com esse anjo por aí pela rua e ele ministra na tua vida, que as coisas vão funcionando e vão acontecendo, né? Conforme a tua confissão, de acordo ao que está escrito. Você provou de um dom celestial e da boa palavra. Então, aqui está dizendo, é impossível para esses que chegaram, que se aproximaram, que vieram, é impossível, verso 6 diz, e recaíram aonde, Pedro Kelly? Recaíram nas Assembleias de Deus, nas Universais, nas Batistas. Eu vou voltar para lá. Isso é um recaído. Uma pessoa que um dia esteve por aqui e agora está por lá, esse é um recaído. Para estes que uma vez tiveram contato com isso tão precioso, e recaíram e voltaram para o sistema religioso, para estes e recaíram, é impossível que eles sejam outra vez renovados. Por quê? Porque, na verdade, não se sabe se eles eram daqui. Porque uma pessoa que é daqui é uma pessoa da fé, e uma pessoa da fé, uma vez que prova isso, não larga mais. Imagina você voltar àquele vômito, desculpa falar assim, mas essa é a expressão bíblica, né? Imagina, você não voltaria para esses lugares, verdade? Para ir lá se submeter a um aleluia, que orem por mim e que me ponham a sacrificar e que digam que o demônio está me perseguindo e tudo, né? Você não voltaria para lá, é verdade? É verdade, Pedro Kelly. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que é impossível renovar aquele que uma vez esteve aqui e voltou para lá. Esse aí, ficou por lá. Não estou dizendo, nem Paulo disse, e aliás eu não estou dizendo porque Paulo não falou, que este perdeu a salvação espiritual. Não. Eu digo que ele deixou de experimentar os poderes que nos são dados
dentro da grandeza da graça de Deus. Entendeu? Então, eram essas duas passagens que eu queria mostrar para você no dia de hoje, para convencer você de que você está no melhor lugar que você poderia estar. É impossível que uma pessoa que passou por aqui e que volte para lá seja renovada outra vez. Por quê? Aqui Paulo diz, olha, é como se você tivesse que sacrificar Cristo novamente por essa pessoa. E isso é impossível, não é? Isso não rola, isso não funciona assim dessa maneira, porque a graça de Deus é assim, uma vez que você esteja iluminado, iluminado para sempre. Você, assim como disse aqui o nosso abençoado Avelino, né? Ele falou aqui, eu estou muito feliz com essa palavra e com esse ministério, porque aqui eu aprendo muito. E hoje você aprendeu mais uma, Hebreus capítulo 6, versos 4, 5 e 6, e Gálatas capítulo 5, verso 4, onde o apóstolo Paulo diz que alguns que voltam para a lei, esses alguns são os caídos da graça. Então, o que significa cair da graça? Significa, primeiro, ter conhecido a graça. Segundo, voltar para o sistema religioso. Essa pessoa caiu da graça. Entendeu? Então eu queria agradecer a todos vocês por compartilharem aqui junto comigo no dia de hoje, né? Temos aqui vários abençoados que estão acompanhando. Um abraço aqui para o Lennon, lá de Serra do Espírito Santo. Está acompanhando mais uma ministração preciosa por você ministrada, Pedro Kelly abençoado. Receba essa palavra e declaro que você ponha, todos vocês, inclusive eu, ponhamos em prática essa palavra para que a graça possa funcionar na nossa vida, né? Hoje foi esse o tema que Deus me entregou para ministrar para você. Eu espero que você medite no que eu falei, compare com tudo o que a graça de Deus te mostra e então seja feliz. Mas eu não quero terminar, não posso terminar sem agradecer a todos que colaboram comigo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, ó. Clique uma vez no gostei aí, pá, dê uma clicada aí para me ajudar. Compartilhe os nossos links e eu agradeço imensamente. Hoje é dia 7 de julho de 2022 e os abençoados estão no princípio do mês sempre começando a semear fielmente a sua semente, assim como já compartilhei desses abençoados aqui, a Verinha, por exemplo, né? Que colocou aqui que semeou hoje também. Aqui tem vários abençoados que já estão fazendo isso e esse privilégio, a Sueli lá de São Paulo, a Sueli do Rio de Janeiro, olha, tanta gente. Eu quero declarar sobre a tua vida que você colhe nesse mês tudo que você tem plantado até aqui. Eu declaro na tua vida a cobertura de anjos te protegendo, te guardando. Declaro o próprio Cristo que está no teu espírito conduzindo você em triunfo. Declaro a mente de Cristo ativada na tua vida. Declaro você reinando em todos os aspectos. E declaro você sendo fiel ao ministério que te ensina. Se este é o teu desejo, semear, plantar aqui no nosso ministério, aqui vão os nossos códigos bancários Pix, para que você possa então enviar a tua semente de forma eletrônica. Há pessoas que não trabalham com Pix, não sabem manejar isso aí. Então a essas pessoas eu peço que façam contato conosco pelo WhatsApp e nós passamos então o número da conta na Caixa Econômica Federal. Você pode aí visitar uma casa lotérica e fazer ali o teu depósito da tua semente. Isso é importante, porque aquele que planta, colhe. Aquele que semeia generosamente, colhe generosamente. É isso que eu declaro na tua vida. Até domingo, com um tema interessantíssimo que já está no forno, sendo cozido, né? E tudo isso eu compartilho com você para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tá bom? Até a próxima. Desfrute do melhor fim de semana da tua vida. Abençoados.
é sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, portanto,